Isto, glória a Deus. Amados queridos irmãos, é conhecido de todos nós, estamos vivendo em um mundo de influências. É perceptível que hoje em dia não há como nós negarmos que somos pessoas influenciáveis. Porém, se você pensar para parar a influência, você sempre vai entender que existe quem influencia e aquele que é influenciado. E quem é influenciado começa a se comportar de acordo com a influência daquele que influenciou. Por exemplo, se eu dissesse para os irmãos que fui eu quem fiz essa toalhinha aqui, e dissesse para essa toalha: fique parada aqui em cima do altar, ela não iria se mexer, a não ser que eu, como criador dela, pegasse essa toalha e movimentasse ela com a minha mão. Então os irmãos percebam que existe uma regra dentro disso de influência. Tudo aquilo que é criatura é influenciada por aquilo que é criador, e essa regra não é quebrada. Na verdade, essa regra é bíblica. Acaso contenderia o vaso contra o seu oleiro? Dando a ideia de que o Criador é quem manda nos vasos, o Criador é quem manda nas criaturas. Quando nós lemos a história de Pedro, percebemos no capítulo 26, ele está andando com uma pessoa, e a pessoa é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Ele passa o evangelho inteiro sendo influenciado por Jesus. Então nos cabe pensar quem é a criatura e quem é o Criador dentro do verso. No livro de Gênesis, capítulo 1, nós aprendemos que Deus abre a boca em certo momento, diz: haja luz, sabendo que Deus solta uma palavra, e antes dessa palavra, de fato isso existe. Dá a ideia de que no original hebraico não existia nada. Então Deus está usando o poder da palavra para criar todas as coisas. Deus pega o nada e usa o nada como matéria-prima para criar alguma coisa. Mas se você pensar através da ciência, a ciência vai dizer que não se pode criar alguma coisa do nada, só se pode transformar aquilo que já existe. Mas olha Deus no livro de Gênesis, não existia nada, ele pega o nada e começa a usar o nada para criar todas as coisas. E isso acontece com o poder da palavra. Imagine Deus parado, ele só abre a boca e começa: haja. E como a palavra não volta vazia, a palavra vai, faz o que tem que fazer e volta para Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, nos é apresentado quem é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse é o próprio Jesus Cristo. Então dá a ideia de que Jesus é o Criador de todas as coisas. Agora nós temos dois personagens, o primeiro Pedro e o segundo Jesus, que é Criador. Sabendo que Jesus é o Criador e Pedro é a criatura, então é Jesus quem influencia sobre Pedro. Você pode perceber que antes da ressurreição de Cristo, Pedro era um, depois que Jesus ressuscita, Pedro é outro. Antes da ressurreição de Cristo, Pedro corta a orelha de mal. Depois que Jesus cura e transforma Pedro, Pedro prega e salva milhares de pessoas. Antes da ressurreição de Cristo, Pedro está doido para matar aqueles que se levantam contra Cristo. Depois da ressurreição de Cristo, Pedro está salvando aqueles que o perseguem. Antes da ressurreição de Cristo, Pedro está junto com aqueles que desejam fazer cair fogo do céu sobre a cidade que rejeita a palavra de Deus. Depois da ressurreição de Cristo, Pedro é o mesmo que entra no templo a hora nona, olha um paralítico e diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Antes da ressurreição de Cristo, Pedro nega Jesus 3 vezes. Depois da ressurreição de Cristo, Jesus o perdoa 3 vezes. Então observa que Pedro era um e passa a ser outro, por influência de Jesus Cristo de Nazaré. Jonathan, por que você está falando isso? Porque no capítulo 26, Pedro está tão influenciado por Jesus que é perceptível a quem olha para ele. Jonathan, fala isso de novo agora. Pedro está tão influenciado por Jesus que é perceptível a quem olha para ele. Permita-me acreditar pela entonação da palavra, Pedro já não fala mais como falava.
já não se comporta mais como se comportava, já não anda mais onde andava, já nem se veste mais como ele se vestia. Quem olha para Pedro agora não enxerga mais Pedro. Quem olha para Pedro agora está enxergando Jesus de Nazaré na vida de Pedro, até no seu falar, até no seu vestir, até no seu andar, até no seu comportar. Então abre uma ideia de que se Jesus me influencia a tudo na minha vida, em todos os parâmetros, tanto espirituais quanto físicos. E eu poderia abrir um leque aqui do tempo que me foi proposto para andar dentro da Bíblia com você sobre influência de Cristo na nossa vida. Mas vou pegar o mais leve, porque até quem é influenciado por Cristo tem a aparência, fala alterada por ele, já não é mais a mesma coisa. Jonathan, você está falando isso da boca para fora? Não. Olha para o capítulo 26 e você vai perceber que quem passa por Pedro olha para ele e diz: você estava andando com Jesus Cristo. A ideia que fica é: porque viram Pedro com Jesus? Eu digo não só de maneira social, é porque Pedro já não se parece mais com Pedro, Pedro se parece com Jesus, por isso estão enxergando Jesus em Pedro. Isso é tão perceptível, e quem é do reino é influenciado pelo reino. Você vai reparar, você vai perceber isso na época em que Davi está sendo levantado com uma unção de rei. Alguém vai olhar e a Bíblia vai dizer assim: era um rapaz de gentil aspecto. Então observa que não é só unção que havia em Davi, também havia uma aparência diferenciada nele. Quem é que não lembra de Elias? No livro de Reis, você lembra quando um rei se senta no trono?